Fala pessoal, hoje eu trouxe uma novidade para vocês. Hoje eu fui recebido aqui na fábrica da Companhia Brasileira de Cartuchos, a CBC. Estou aqui hoje com o Salésio Nuss, vice-presidente comercial da CBC. Tudo bem, cara? Tudo jóia, Salésio? Seja bem-vindo aqui, Muito prazer obrigado. em te receber. Obrigado por me receber, viu? Que é isso. Vou posicionar a câmera que eu vou fazer uma entrevista com ele. Salésio, primeiramente, muito obrigado por me receber na CBC, me proporcionar essa visita à fábrica, o pouco que eu vi por enquanto achei sensacional. E queria te pedir para você me contar um pouco sobre a CBC, contar um pouco da história e, enfim, a trajetória. E sua trajetória também na fábrica. Ok. Bom, Ricardo, primeiro, obrigado pela visita. A gente tem o maior orgulho de receber aqui. A CBC e o grupo nosso, a gente está se abrindo um pouco mais para o mercado. A CBC sempre foi uma empresa muito tradicional, muito fechada, né? Uhum. Até a gente tem 90 anos, ano passado a gente concluiu aí em 2016, a gente fez 100 anos, né? E tem uma frase no vídeo que inclusive resume um pouco de como a CBC sempre trabalhou, né? A gente tem no final do vídeo, a gente trabalha quase em silêncio, né? Fazendo as coisas todas. Então a CBC sempre teve essa postura e hoje não tem mais como você ser muito reservado, né? Hoje a tecnologia está aí, quer dizer, nós estamos aqui conversando nesse momento, todo mundo, o Brasil inteiro, o mundo inteiro pode saber que a gente está aqui conversando, então, e a CBC, então, evidentemente a gente nunca vai ser uma empresa aberta como uma empresa fabricante de cerveja ou coisa parecida. Existem as restrições por conta do nosso produto, né? Até por conta da segurança e tudo mais do negócio, mas tanto a CBC como a Taurus estão numa fase mais aberta. E a gente tem recebido, você também teve na Taurus ano passado, se não me engano, né? E a gente tem recebido aqui, nós recebemos outros portais também. E é sempre um prazer grande poder falar do que a gente faz aqui na CBC, né? Quase em silêncio, como eu te falei, como diz o nosso vídeo, mas a gente tem muito orgulho do que a gente faz aqui. A CBC realmente é uma empresa que tem muita tecnologia, é uma empresa estratégica de defesa. No mundo inteiro, os países protegem as suas empresas estratégicas, têm orgulho e até necessidade, né? Aliás, vários países hoje nos procuram para montar em conjunto fábricas de munição, para transferência de tecnologia. Nesse momento a gente está discutindo aí pelo menos com 5 países para transferência de tecnologia. Cada vez mais os países necessitam de uma empresa de defesa. Então a CBC é isso, sempre foi isso aqui no país, nesses 100 anos, né? Nós sempre nos consideramos uma empresa estratégica de defesa, mesmo antes de ter sido nomeado pelo decreto do Ministério da Defesa, a gente sempre agiu como tal, né? Sim. Então, eu te agradeço por ter vindo aqui e a CBC está de portas abertas para você, pode ficar à vontade. Muito obrigado. Isso é até que você falou que a CBC agora está uma empresa mais aberta, assim como a Taurus, e eu confirmo isso porque no passado eu tentei visitar a fábrica, tentei contato com a fábrica, até coisas menores, e não tive nenhum acesso. Eu queria uma simples história da fábrica e a resposta foi que não, que as fábricas são de defesa e por isso era sigiloso. Enfim, agora eu visitei a fábrica no Rio Grande do Sul, da Taurus, agora estou visitando a fábrica da CBC, conversando com o vice-presidente da CBC, o presidente da Taurus. Então isso realmente mostra que a empresa está aberta. Sem dúvida. Está aberta à conversa, principalmente dos nossos clientes e consumidores, né? A gente sempre ouviu muito os nossos clientes e consumidores, mas sempre de forma um pouco reservada, né? A gente escolhia um ou outro representante de cada segmento. A gente tem todos os produtos que a gente desenvolve aqui na CBC, a gente desenvolve em conjunto com o consumidor. Então a gente tinha representantes das polícias, representantes dos atiradores, representantes dos caçadores e assim por diante. Hoje a gente está ampliando mais esse leque, né? A gente hoje até por aquilo que eu te falei, por conta das redes sociais, hoje é tudo muito claro e muito aberto e transparente, né? Então a gente acaba se expondo mais. Eu mesmo tenho a maioria dos clientes tem o meu celular, o meu WhatsApp aí, eu falo direto com eles. Quem tem, eu falo direto, eles sabem. Todos os consumidores, eu respondo diretamente, não fica nada sem resposta. É uma maneira que eu aprendi a trabalhar. Quanto mais contato direto você tiver com o público, com o consumidor ou com os representantes, você, por exemplo, que tem o teu blog, que é importante, reúne aí várias necessidades e várias informações do quem é o nosso consumidor. Então a gente precisa se expor a isso. Sim. Faz parte.
Com certeza. Vamos lá, Salésio, eu primeiro queria saber um pouco sobre as dificuldades que a CBC tem com o mercado nacional, não só o mercado civil, mas com o mercado institucional. Uhum. O mercado de armas e munições no mundo inteiro é restrito, né? Aqui no Brasil um pouco mais. Nós temos problemas, eu costumo dizer que a gente tem problemas de 3 níveis, né? Problemas burocráticos, problemas legais, né? E problemas de caráter normativo, regulatório, né? Então, além das leis, a gente tem a regulamentação do nosso segmento que impõe uma dificuldade grande, né? Isso não é só para o consumidor, né? Então a gente vê e escuta bastante críticas com relação às dificuldades que o consumidor tem para comprar uma arma ou para comprar munições, né? E isso realmente é absurdo, né? Agora, as indústrias, o segmento como um todo, inclusive o comércio, sabe, tem imposições, de novo, legais, burocráticas e de regulatórias que quase inviabilizam, né? Eu costumo dizer que quem está nesse segmento é porque é muito guerreiro. Porque assim, ó, é a mesma coisa falar de monopólio. Existe o monopólio da CBC e da Taurus. Não existe monopólio. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. É a própria dificuldade de mercado. Se você quiser montar uma fábrica de arma ou de munição, você pode montar aqui no Brasil. Agora, como é que você vai montar se o mercado nosso é pequeno, se o mercado todo está lá fora, né? Então, assim, 60%, 70% do mercado de armas e munições está nos Estados Unidos, de qualquer fábrica do mundo. Seja ela qual for, seja ela dentro dos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos, o mercado se divide mais ou menos assim, entre 60% e 70% do consumo está nos Estados Unidos. Porque todos os outros países do mundo têm restrições, né? A exemplo do Brasil. Nem tão grandes, dificultosas como no Brasil, mas cada país tem as suas restrições. Então, aqui no Brasil é a mesma coisa. Quer dizer, por que você vai vir hoje montar uma fábrica aqui no Brasil se você pode exportar para o Brasil? Sim. Sem nenhuma carga tributária. É mais barato? É mais barato. Não que é mais barato, custa menos porque não paga imposto. Que é outro absurdo. Quer dizer, no fundo, a legislação, ela protege uma empresa que vem exportar aqui no Brasil. E não protege a indústria que está aqui gerando emprego, pagando imposto, gerando divisas para o Brasil, né? Hoje a CBC e a Taurus juntas exportam para mais de 130 países, né? Quantas empresas no Brasil exportam para 130 países? Levam a nossa bandeira brasileira para 130 países? Poucas empresas. Tá? Então, isso é que eu acho que tem que ser entendido e percebido, é aquilo que eu te falei. E isso a gente tem uma dose de culpa nisso, porque a gente nunca falou disso, né? A gente aprendeu a conviver com esse mercado restritivo e a sobreviver, na verdade, essa luta toda desde 2012, né? Que é uma outra coisa. 2012, não sei nem quantos anos você tinha, mas você devia ser um menino ainda, né? 2012 a gente já brigava para proteger o direito do cidadão de ter uma arma de fogo. Quando foi promulgada a Lei 10.826, antes de 2012, enquanto ela foi trabalhada, a gente, via a ANIAN, e eu sempre estive à frente desse assunto, quer dizer, tentando preservar o direito do cidadão brasileiro de ter uma arma de fogo. Em 2005, no referendo, né, que é outra coisa que eu falo sempre, né, hoje tem várias pessoas defendendo o direito à legítima defesa. Em 2005 não tinha ninguém. Que na época eu era realmente pequeno, você falou, e eu me lembro das propagandas. Na época eu até era realmente pequeno, entendia muito, achava muito bonitas as propagandas, mas eu lembro que o único que falava abertamente era o Benê Barbosa. Nós tínhamos poucas pessoas, tínhamos 5 ou 6 deputados federais, o Benê Barbosa, a ANIAN e mais meia dúzia de pessoas que brigavam realmente pelo direito. Hoje tem todo mundo, hoje defende o direito, virou legal, isso virou bacana. Viralizou, né? Entendeu? Viralizou, é bacana. Assim, agora, nós hoje só estamos discutindo aqui, você tem no teu blog, e nós continuamos aqui, por quê? Porque nós em 2005 conseguimos preservar o direito do cidadão de ter uma arma de fogo. Porque senão nós não estaríamos aqui, a maioria das lojas teria fechado. Sim. Né? Vejam bem que nem o próprio atirador, até o direito do atirador foi questionado na 10.826. Né? Então, hoje, quer dizer, mesmo passando por tudo isso, ainda é muito restritivo o nosso segmento. Então, assim, nós enfrentamos, resumindo a tua pergunta, nós enfrentamos problemas legais, burocráticos e de regulamentação, regulatórios. Né? Hoje, para você homologar um produto, pasme você, toda e qualquer alteração que eu tiver que fazer num produto, seja ela qual for, eu tenho que rehomologar.
Como a Taurus ficou muito tempo sem lançar produtos, antes de a gente assumir a administração da Taurus lá, a Taurus passou 10 anos sem lançar produto nenhum. Então a gente teve que atualizar a nossa plataforma, o nosso portfólio de produtos, né? Hoje eu tenho 183 produtos na fila para serem homologados. Hoje, se eu entrar com um produto, eu vou ter o Retex dele em 24 anos. É verdade, 24 anos. Óbvio que essa situação não vai ficar assim. Inclusive tive uma reunião há 15 dias atrás com o DCT, com o Colog, exatamente para discutir isso. Existe, o Exército está inclusive discutindo a possibilidade de abrir essas homologações para laboratórios independentes, né? A ANIAN, inclusive, já está num projeto de fazer um laboratório para homologação de produtos. Então, se não arrumar uma maneira, se não simplificar o processo de homologação, e quando eu falo simplificar o processo de homologação, eu não falo de melhorar a questão de protocolo de teste, não é isso. Eu falo em famílias, né? Não é possível que você tenha uma plataforma, um revólver, por exemplo, de 3 polegadas, e se eu quiser lançar um de 4, eu tenho que fazer todo o processo de homologação de novo. É absurdo isso. Quer dizer, 1 polegada a mais de cano não muda a segurança do projeto. Então, quando eu digo isso, e tem que deixar bem claro, né, para não achar que nós estamos defendendo flexibilizar protocolos de teste, pelo contrário. Até porque hoje os protocolos de teste nossos, tanto da CBC quanto da Taurus, são muito mais rigorosos do que as normas brasileiras. Isso eu vi na fábrica da Taurus, inclusive. E por que tem que ser isso? Porque existem várias normas no mundo, né? Cada país tem a sua norma. Então eu tenho que ter, se eu quero exportar para mais de 130 países, eu preciso ter uma norma que cubra todas essas normas. Então hoje as normas que regem o desenvolvimento e homologação de produtos aqui, o nosso protocolo, tanto da Taurus quanto da CBC, são protocolos mais rígidos, que seria, na verdade, a somatória de todos os protocolos, para que a gente, porque eu não posso ter uma munição para vender para um país, outra munição com outra norma para vender para outro país, e assim por diante. A arma, a mesma coisa. Eu tenho que ter uma única que cobra todos os países, né? Sim. Tá. Você nota uma diferença muito grande entre o consumidor brasileiro, principalmente o norte-americano? Não vou falar do europeu, porque é igual falar um pouco mais restritivo, mas principalmente do norte-americano. Com certeza, com certeza. O que acontece, né? Isso é uma questão de tradição e de cultura, né? O mercado americano, ele vive as armas durante quase toda a existência dos Estados Unidos, né? Então o americano, ele tem uma verdadeira adoração por arma de fogo. Basta você ver as associações americanas, qualquer presidente nos Estados Unidos, se disser que vai restringir as armas de fogo, não se reelege. Sim. Não se elege, na verdade, né? Então isso está na cultura. O consumidor brasileiro, ele primeiro não tinha no passado acesso às informações, né? O mercado é muito restritivo, aquilo que eu te falei, o cidadão ele pode ter 2 armas curtas, 2 armas longas raiadas, 2 armas longas não raiadas, quer dizer, o mundo dele virou aquilo, quer dizer, um revólver 38, uma pistola 380, né? Um riflezinho 22 e um nicho de mercado, outras armas. E sempre com esse medo de que amanhã vai proibir e vão confiscar. Quantas vezes a gente ouviu isso durante a nossa briga aí por conta do Estatuto do Desarmamento? Quantas vezes a gente ouviu falar que não, agora eles vão sair. Por que do recadastramento? Por exemplo, muitas pessoas deixaram de recadastrar suas armas em 2009. Por quê? Porque ficaram com medo, agora o governo vai saber onde está para confiscar. Então, o brasileiro passou sempre por esses medos, essas dificuldades todas, né? Hoje mesmo, você comprar uma arma de fogo, a burocracia é enorme, né? De novo, eu não estou defendendo aqui que não tenha controle, pelo contrário, eu defendo que tenha controle sim. Devia de ter uma nova anistia, e nós estamos brigando por isso, a ANIAN briga por isso sempre, para que todo mundo coloque na legalidade todas aquelas armas, porque a partir do momento que você tem uma arma legal no teu nome, você é responsável por ela, né? Então, hoje, com certeza absoluta, o consumidor brasileiro está muito mais exigente, por conta até do acesso às informações, aquilo que a gente falava no início da nossa conversa aqui. Hoje o mundo é globalizado, né? A informação hoje está para todo mundo. Então eu tenho absoluta convicção de que o consumidor brasileiro hoje já é muito mais informado com relação ao nosso segmento de armas e munições, e vai ficar muito mais brevemente, né? As próprias indústrias hoje estão facilitando isso. Hoje você tem, se você comparar o nível de informação que você tem no site da CBC ou no site da Taurus, completamente diferente de 10 anos atrás, e cada vez vai ser mais dinâmico isso, né? Claro. Então nós esperamos, e eu espero realmente,
que o nosso consumidor fique cada vez mais exigente, porque isso desafia, né? Desafia o fabricante, isso é importante para nós, e aumenta o mercado, né? Isso é importante. Você falou sobre essa questão do Retex, de Marambaia, que as armas, qualquer arma tem que passar qualquer modificação que seja. Isso mostra também então a diferença da legislação para venda e desenvolvimento de produto tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Como que funciona mais ou menos lá em relação aqui? Porque lá eu vejo que tem, por exemplo, a própria G2C. Lá a gente tem a G2C em diversas cores, com um frame de diversas cores, o ferrolho inox, o ferrolho oxidado, enfim. E aqui no Brasil, infelizmente, é só um modelo, mas eu acredito que não seja porque a fábrica não queira. Sim. Pelo contrário, né? Aliás, tem um tabu aí no mercado, eu tenho falado isso muito nos últimos anos, de que existe uma munição para o mercado brasileiro e uma munição para exportação. Existe uma arma para o mercado brasileiro e uma arma para exportação. Isso não é verdade. Você viu a produção da Taurus e você viu hoje a produção da CVC. Sim. A munição só tem um endereço depois que ela terminar. É o último processo, é a embalagem. A arma também, ela nasce lá atrás, você viu? Sim. Ela nasce com numeração lá atrás, que só vai ser gravada na arma lá no final. E até lá ninguém sabe para onde vai essa arma, só vai saber a hora que ela entra no despacho. E aí ela vai ser alocada a uma arma, a uma ordem de venda, de compra, que seja um policial brasileiro ou seja um pedido, por exemplo, dos Estados Unidos, que a gente, ano que vem, por exemplo, vai mandar quase 1 milhão de armas para os Estados Unidos, 900 mil armas aqui para os Estados Unidos, né? Mais uma outra quantidade que a gente vai produzir lá nos Estados Unidos de mais ou menos 400 mil armas. Então, quer dizer, eu só sei para onde vai a arma quando ela vai entrar no despacho que recebe o destinatário. Ela vai ser alocada a uma ordem de compra, né? Então, as condições são as mesmas. Agora, o que diferencia basicamente é a agilidade. Por exemplo, todo produto que eu mando para os Estados Unidos, eu tenho que passar pela OTF, né? Que é o Instituto de Controle de Entradas. Até porque o próprio mercado americano, que é um dos mercados mais abertos do mundo, existem restrições para o mercado de armas e munições. O mercado americano protege as suas indústrias e um pouco diferente daqui, protege aquelas armas que são menores, que são menores fabricantes, né? Então você tem que passar por uma pontuação. Se você não atinge aquela pontuação, você não pode exportar para os Estados Unidos. Mas isso, um processo desse demora 15 dias. Tá? Quer dizer, eu estou falando aqui de 24 anos contra 15 dias. Por exemplo, na Europa, toda arma que vai para a Europa, seja civil, seja militar, civil principalmente, porque os órgãos militares, eles basicamente, a maioria dos países europeus possuem as suas fábricas, então você não vende para o mercado policial. Mas os mercados civis, por exemplo, se você exporta uma arma, ela tem que 100% passar por um banco de provas na chegada. Então, você exporta uma arma para a Alemanha, ela tem que ir no banco de provas e tem que passar. São testadas 100% das armas. A todos os... Todas. São unidade? 100% das armas. Tem um protocolo de teste e quem paga é você. Quem paga é o exportador. Então, se eu quero vender na Alemanha, eu tenho que ter lá um convênio com o banco de provas. Cada vez que essa arma chega lá, vai ser submetida a uma casa de provas e aprovou, não aprovou. Né? É 100%, não é por amostragem. Isso a cada exportação. Diferente aqui do Brasil, né? Aqui no Brasil, por exemplo, diferente da legislação para o fabricante, eu tenho que homologar todas as minhas armas. Demora hoje esse processo todo que eu te falei aí, que já começa que eu tenho uma autorização para fabricar armas e munições no Brasil. Se eu quiser desenvolver uma arma ou munição, eu tenho que pedir uma autorização para desenvolver um protótipo. Quer dizer, então por que eu tenho uma autorização? Sim. Né? Então já começa, ele é burocrático demais o processo. Então desde o pedido de desenvolvimento de um protótipo, até eu receber a apostila, porque é o Retex, o RAT e depois o apostilamento ao meu título de registro, né, meu registro, isso demora hoje, se considerar a média de tempo para homologar uma arma, 24 anos, 23 anos e alguns meses, né? Contra 15 dias, ou contra uma semana na Europa. Na Europa são algumas semanas. Uma semana, 2 semanas. Tá? Então, esse é o processo burocrático que eu me refiro. Sim. Entendeu? Então, os mercados mais exigentes, né? Eu digo assim, quem tem que regular isso é o consumidor. Evidentemente que você tem que ter uma autorização, isso não é um produto qualquer, é um produto controlado. Sim. Mas a partir do momento que você tem a autorização para produzir, a responsabilidade pelo produto é sua, como qualquer outro produto. Claro. Afinal de contas é um produto qualquer, com um pouco mais de cuidado, mas ainda assim é um produto controlado, mas é um produto que é manufaturado por uma empresa, que tem todas as responsabilidades, independente de ser controlado ou não.
né? Sim, claro. Então, justamente por isso que os lançamentos, por exemplo, a T-Series e a munição, principalmente a Bonded, que tem sido uma grande espera, todo mundo, eu vejo nos grupos de WhatsApp de tiro, enfim, que todo mundo fala da munição Bonded, quando vai lançar, e até hoje não foi, pelo menos ainda não está sendo comercializado. Justamente por causa da demorosidade de Retex. Porque existe na legislação uma autorização precária, provisória. Sim. Então, quando você é autorizado a fabricar o protótipo e você recebe a solicitação para mandar o caderno de encargos para Marambaia, você já recebe uma autorização provisória para exportar. Então isso é rápido. Para vender para fora é rápido. Mais ou menos, rápido mais ou menos. Não é 15 dias como é nos Estados Unidos, mas 3, 4 meses entre você optar por desenvolver um protótipo e exportar para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar do mundo, você já consegue esse prazo em 4, 5 meses. Né? Hoje está completamente inviável. Então você sabe, você mesmo acompanhou os lançamentos nossos da T-Series, eu ainda não consegui colocar todas as versões no mercado. Só TS9, TH9, 40 e 40C. Por quê? Porque eu não recebi o Retex ainda. E já estou exportando isso, inclusive a Striker mesmo agora, recentemente, a polícia das Filipinas teve na Taurus fazendo o teste de recebimento, e foi assim uma coisa para nós muito importante, né? Porque os testes foram muito rígidos. Se fala muito aqui no Brasil de norma NATO, né? O protocolo de aceitação das Filipinas é muito mais rigoroso do que a NATO. E a gente passou sem nenhuma ressalva por todas os testes de endurance, mais 70 graus, menos 70 graus, lama, areia, poeira, todos os testes, nós passamos sem nenhuma ressalva. E depois disso tudo foi escolhida uma arma para dar 20 mil tiros. Aleatoriamente? Aleatoriamente. Dessas armas que foram passadas por todos os testes. Uma arma, 20 mil tiros? 20 mil tiros. Você sabe qual a munição foi usada? Foi usada a munição Gold. 20 mil tiros de Gold. 20 mil tiros. E olha só, pelo protocolo das Filipinas, você poderia ter 120 problemas. 120 problemas de qualquer natureza. Sim. E quem veio fazer a aceitação da Polícia Real não foi a polícia, foi um general do Exército. Sim. Para fazer a aceitação da compra da polícia. Então, testes extremamente rígidos, com protocolo super formal. A gente levou os testes até 15 mil tiros sem uma falha sequer. Aí, dos 15 aos 20 mil tiros, lembram, de novo, vou repetir, todo o protocolo de teste tem uma especificação, né, de tolerância, não é mesmo? Então, assim, a tolerância seriam 120 problemas de qualquer natureza. Nós tivemos 8 problemas que se iniciaram após os 15 mil tiros. Quer dizer, a arma já estava numa fadiga depois de participar de todos os testes todos. Né? Então, de novo, sem trocar nenhuma peça, sem nada. Não teve troca de peça. Sem nada, só manutenção rígida. Né? A Striker, inclusive, tem uma vantagem. Limpeza, né? A Striker dificilmente, ela tem uma característica, você já viu, ela é muito vedada. Essa arma, ela foi construída para evitar que sujeira se acumulasse no mecanismo dela, né? A gente até não divulga isso, mas você pode dar 5 mil tiros sem lubrificar a arma, por exemplo. Eu vi que as peças dela são niqueladas. Nitretadas. Isso. Entendeu? É um outro diferente. Quando você passa a mão na peça, no mecanismo interno da Striker, ele passa de qualquer outra arma, você vê que é totalmente diferente. É diferente. Bom, eu acabei não falando da Bonded, né? Sim, por favor. Bom, a Bonded é um processo novo, né? De munição. Ela tem a característica básica dela, você não perder massa depois que você atinge por exemplo, se você vai atirar num alvo que tenha qualquer anteparo na frente, né? Normalmente perde massa e perde precisão. A jaqueta ou até perde mesmo massa. Por quê? Porque você tem um alvo antes do alvo final. O que tem uma água, sei lá, que não seja um alvo duro, né? Sei lá, o mesmo um corpo, né? Não tem a mesma característica que tem, por exemplo, a gelatina balística, que tem a quantidade de água junto com a massa, né? Então, qual é a grande vantagem desse produto? É exatamente isso, você passar por um anteparo, um alvo antes, não perder massa e não perder trajetória. Ou seja, ela leva as características balísticas para o alvo que está atrás do anteparo, ou seja, uma porta, um vidro, uma coisa assim, qualquer. Diferencia um pouco do Cooper Bullet, que a gente até então tinha era a única munição que a gente tinha com essa característica.
Por dois motivos. Primeiro que Cooper Bullet é um tarugo de cobre caro, extremamente caro, né? Sim. E ele ainda assim ele tinha essa deformação. Ela não perdia a massa, mas deformação ela tinha. Esse processo ele funde a camisa de latão com o núcleo de chumbo. E é um processo que poucas fábricas no mundo dominam, né? Que é esse processo de soldar, entre aspas, a camisa de latão com o chumbo. Ela não fica presa. Ela fica presa. Então ela quando deforma, né, que ela vira um cogumelo, ela não perde, ela deforma por igual e não perde massa. Entendi. Essa é a grande característica, que é aquilo que você falou. A gente ainda está com dificuldades ainda para lançar no mercado por conta de retex, mas os projetos estão inclusive já testamos, já demonstramos, na verdade, em vários estados do brasileiros, né, para as polícias. Tem, não sei se um mito, enfim, mas muita gente fala sobre a diferença da pólvora que é utilizada nas munições originais CBC e da pólvora que é vendida, né, para insumo de recarga. Muita gente fala até que é utilizada pólvora Imbel, pólvora Winchester, enfim, a realidade. Qual é o tipo? Hoje eu tive lá na fábrica, vi lá a parte e realmente, bom, o que mostra lá é CBC. Sim. Mas de fato 99, alguma coisa das munições que são fabricadas pela CBC utilizam as pólvoras CBC de base simples. Sim. Tá? A gente importa alguma coisa para alguns, principalmente de algumas versões do calibre 5.56, onde você tem pouco espaço e você tem que ter uma pólvora que tem uma queima mais rápida. E a gente acaba, pela característica da nossa pólvora ser de base simples, mas são algumas versões do calibre 5.56. E no demais, inclusive os médios calibres, essas munições grandes que a gente vende aí para artilharia, para as Forças Armadas Brasileiras, são todas com pólvora fabricadas pela CBC. Todas são CBC? Todas CBC. Tá, mas a pólvora que é utilizada para essas munições não são revendidas? Não são revendidas. De novo, naquela mesma questão dos controles de produtos de uso restrito e de produto de uso permitido, né? Então, algumas pólvoras eu não consigo vender no mercado porque não tem autorização do Exército para vender. Mas a gente normalmente vende aquelas pólvoras que são usadas nos nossos calibres tradicionais aí, que é o que as pessoas podem fazer recarga. Sim. Né? A gente sabe que a CBC aí é controladora também da CLBelot, da MEN, da Magtech, que é a CBC na verdade nos Estados Unidos, e em relação à qualidade dos produtos. Tanto da CLBelot, que já é uma fábrica até centenária, já é antiga, já é muito bem conceituada no mercado, principalmente no mercado americano. A MEN, que se não me engano fornece para o exército alemão. Exército alemão e as polícias da Europa. Isso. Em relação à qualidade, até protocolo mesmo de desenvolvimento entre as munições de fora e as munições CBC, é igual, é parecido? Hoje está seguindo tudo mais ou menos a mesma coisa? Assim, cada fábrica tem o seu protocolo, cada país tem o seu protocolo mínimo, né? Então, assim, isso é mais ou menos que nem marca de automóvel, né? Todos os automóveis têm que atender aquele quesito básico de um automóvel, segurança e tudo mais. Agora, existem as preferências por marca, da mesma forma que existe preferência por marca de munição, né? Mas o protocolo, cada uma tem o seu protocolo de desenvolvimento, o seu protocolo de homologação no país, né? A qualidade, evidentemente, é igual para todas as fábricas de munições, não só as nossas fábricas de munições, as outras fábricas. Cada um tem uma característica, né? A CLBelot, por exemplo, tem uma característica de fazer as munições de rifle, né? De caça, principalmente, até porque o mercado lá sempre foi de caça. Nós aqui temos, agora, recentemente, com a liberação da caça do javali, coisa de alguns anos, é que se liberou a caça com munição de rifle, né? De fuzil, aqui no Brasil. Então não fazia sentido a CBC produzir munição de rifle aqui no Brasil. Não tinha consumo nenhum aqui no Brasil. Então a CBC sempre trabalhou com munições de pequenos e médios calibres, mas onde tem um mercado maior, né? Então a própria CLBelot, ela faz vários calibres de caça, mas não faz todo dia. Ela faz, dentro da programação do ano, ela faz, como as quantidades são pequenas, então ela vai fazer o calibre X, ela faz aquela baterada daquele calibre, deixa no estoque e atende durante o ano inteiro os seus clientes daquele calibre, e assim por diante. Então a característica da CLBelot é essa. A CLBelot, por exemplo, a característica dela não era munição militar. Hoje eles fabricam 5.56, 9mm, 7.62, nós levamos para lá o desenvolvimento, o processo produtivo dessas munições. A MEN continua fazendo munições policiais e militares exclusivamente para atender
que você falou mesmo, o exército alemão e as polícias da Europa, né? A Magtech não fabrica, a Magtech é uma distribuidora. Pra você ter uma ideia, a Magtech é o maior importador americano de munições. É uma empresa nossa, americana, evidentemente que é nossa, mas é americana. Ele é o maior importador americano de munições. Ele só importa munição da CLBelot e da CBC. E agora um pouco da MEN também, mas ela não fabrica. Então a Magtech ela importa tanto a CLBelot quanto a CBC. E um pouco de MEN também. Entendi. Para vender no mercado americano. Bacana. A gente vê principalmente no site novo da CBC, algumas munições que não tem no mercado nacional. Por exemplo, a munição 9mm frangível. Eu uso ela como exemplo porque muitas pessoas gostam muito desse tipo de munição e até a gente recebe perguntas tipo, como que eu faço para comprar essa munição? E eu vejo que no portal, por exemplo, eu como atirador, eu não enxergo essa munição e alguns policiais, amigos que têm acesso, também não veem esse tipo de munição. Entretanto, está no site da CBC. Sim. Então, dá a entender que ela é vendida aqui, mas não é. Mas por que disso? E não só a frangível, claro que foi um exemplo, mas tem várias munições que mostram como daqui e não são vendidas. Isso é por questão de homologação? Ou... Também. Homologação de volumes também. Porque assim, por exemplo, o 9mm frangível. O 9mm frangível, ela está autorizada para as polícias. Quem utiliza 9mm no Brasil? Poucas polícias, a maioria utilizam munição 40. A Polícia Federal, por exemplo, a gente já forneceu 9mm frangível para eles. É uma aplicação muito específica, né? Por exemplo, no caso de munição frangível, até se cogita até usar em aeronave, por exemplo. Sim. Ela bate em algum, ela se fragmenta toda, você não perfura, não tem esse problema, né? Então, ou é por utilização mesmo, que é restrita, ou até por conta de homologações. Demora para você conseguir autorização, acaba tendo muito mais produto no nosso portfólio de exportação, porque eu te digo que o processo de desenvolvimento é muito mais rápido, e também por questões de utilização, né? Não tem venda. Não tem venda e o próprio Exército vai restringir, né, a compra. Sim. Há pouco tempo atrás, se não me engano, ano passado, foi até um vídeo seu apresentando aquele revólver 22 Magnum, não me lembro exatamente o modelo. Mas a gente viu muita reclamação em relação à compra dessa munição, que o revólver foi vendido, todo mundo comprou, até com uma propaganda bacana, falando um pouco melhor que o 38, talvez com uma munição um pouco mais barata, mas o pessoal comprou e não conseguia comprar munição. E mesmo depois que comprou a munição, depois começou a ter uma revenda dele muito grande, porque não conseguia comprar mais munição. Por que disso? Eu acredito que essa munição é fabricada aqui? Não, nós não fabricamos. A CBC não fabrica essa munição, até porque esse calibre, até pouco tempo atrás, ele era restrito. Era restrito, sim. Não era liberado. E a CBC nunca se preocupou em desenvolver esse produto. Hoje já está no portfólio nosso de desenvolvimento, não é a curto prazo, mas está no portfólio de desenvolvimento. E assim, a gente subestimou, mais uma vez, a questão da burocracia, a questão da morosidade em conseguir as autorizações para importação, né? Então não é só o atirador que tem problemas para importar, que demora, a CBC também tem, e isso aqui foi realmente um erro nosso, estratégico, ter vendido o revólver considerando um prazo que a gente entendia como um prazo normal. Qualquer coisa que acontece, qualquer burocracia que entra no processo atrasa meses, né? Porque o próprio fabricante só pode liberar depois que a autorização daqui está ok. Então, se você tiver qualquer restrição, qualquer exigência, né, que é o termo que o Exército usa nas CIs, volta todo o processo de novo. Então, realmente, nós erramos, isso é fato. A gente não devia ter vendido na esperança de que iria demorar 8 meses só. Queria demorar só 8 meses. Na verdade, ele demorou muito mais de 8 meses. E aí aquele negócio, quando chegou a primeira camada, isso é mais ou menos que nem... Você também não era nascido na época aí dos planos que a gente tinha econômicos aqui no Brasil, mas aqui no Brasil mesmo já vai faltar leite. No dia seguinte, no supermercado não tinha leite, porque todo mundo ia lá e comprava o leite. Então, como demorou muito para vir a munição 22, quando chegou todo mundo comprou. E aí não deu para nada, não deu nem para a primeira rodada, né? Então, realmente, eu peço desculpas, inclusive, aos nossos clientes, já fiz isso várias vezes e não tenho nenhum constrangimento em pedir desculpas. Foi um erro a gente achar que em 8 meses a gente receberia as munições aqui e aí deu a confusão que deu. Tá. Eu acho interessante, igual você falou sobre a venda nos Estados Unidos, venda no Brasil, que lá é muito mais rápido você
fazer o protótipo e exportar do que fazer o protótipo e vender no mercado nacional. Só a gente vê que alguns modelos, igual por exemplo a PT-111 G2, né, que no caso G2C, com algumas leves modificações ali, enfim, ela primeiro foi fabricada aqui, ela é fabricada aqui e foi exportada para os Estados Unidos. Hoje a TH9C, se eu não me engano, ela não é vendida no Brasil, mas já é vendida nos Estados Unidos. Por que então que pela Taurus ter essa facilidade em vender no mercado americano, por que vocês escolheram lançar primeiro a T-Series no Brasil? Começar a vender aqui para depois levar para lá? Isso foi uma decisão minha, inclusive, né? Eu acho que a Taurus devia uma atenção maior para o mercado brasileiro. Então a gente fez isso para favorecer o consumidor brasileiro, o nosso cliente, para prestigiar o cliente brasileiro, né? Tanto que a gente fez o lançamento no SHOT Show para os brasileiros, né? Não foram só brasileiros, foram os nossos clientes do mundo inteiro, vários clientes americanos também, mas a gente prestigiou todos os brasileiros que estavam naquele ano. São vários brasileiros que visitam o SHOT Show, né? E nós temos lá o nosso canto, né? O nosso espaço dentro do stand nosso, para receber os brasileiros. Temos a nossa bandeira do Brasil lá, e que a gente tem um orgulho de botar ela dentro do nosso stand lá para receber os brasileiros que visitam o SHOT Show. E nós fizemos inclusive um coquetel à noite num local lá para receber os brasileiros do SHOT Show. Então isso foi, eu acho que assim, uma estratégia nossa, foi exatamente isso, uma estratégia nossa para dar um privilégio para os brasileiros, né? Hoje já estamos exportando essas armas para o mundo inteiro, com uma aceitação fantástica, né? Para te ter uma ideia, o maior cliente nosso nos Estados Unidos escolheu a Hammer para fazer o Black Friday, né? Eles escolhem, esse cliente é o maior distribuidor americano, ele escolhe de alguns fabricantes, alguns modelos para trabalhar no Black Friday, e escolheram a Hammer. Foi um sucesso total, foi vendido todas as armas que foram adquiridas por ele, vendeu tudo no Black Friday. Foi fantástico, foi um sucesso total. Muito bom. A gente já sabe aí que vai ser lançado o resto da T-Series, né? A TS9C, TH40, TH40C, TH380, 380C, enfim, a Hammer também, tá? E o que mais, que não vou dizer também tudo, que igual você falou, tem mais de 100 modelos, não vou te perguntar tudo, mas os principais lançamentos aqui no Brasil, você poderia dizer isso para a gente? Assim, nós temos as versões da 1911, né, que vão sair aí, até você já está sabendo dessa informação, né? Deve sair então as duas versões. Vou deixar até você dar a informação para os teus seguidores aí. No caso, me foi dito que seria lançada a 1911 Officer e a Commander, que são versões mais compactas da tradicional 1911, que, como todo mundo sabe, é o meu modelo preferido de arma sobre qualquer uma, e podem falar o que quiser. Sempre meu modelo preferido sempre foi a plataforma 1911, e agora vão lançar aí então a versão que uma é compacta com menor capacidade, a outra é a mesma capacidade, 8+1, com o cano de, se não me engano, de 4 polegadas. É isso, eu deixei você fazer isso, que eu sei que você é um fã desse calibre, né? desse modelo de arma, perdão. E além disso, a gente tem alguns revólveres que nós estamos lançando também. Já fizemos o lançamento agora do 44, do Hunter, né? A gente terá o revólver que vai ser inédito também, de 2 tambores, 357 e 9mm, né? Você apenas acionando um único dispositivo, você troca o tambor, é um negócio bacana também. Está sendo lançado vários. Nós temos esse ano sendo lançado, 2019, 17 produtos diferentes. No Brasil? No Brasil e fora do Brasil. Nós temos uma estratégia, ano passado, e nós cumprimos essa estratégia, nós lançamos um produto por mês no Brasil. Pelo menos isso. Ou seja, a cada trimestre a gente lançou 3 produtos aqui no Brasil, né? E de novo, o único fator que limita a gente lançar é a autorização ao tal do RETEX, né? E a apostila ao nosso registro. Agora, fora isso, a gente tem alguns desenvolvimentos para 2020, né? Um que eu vou lançar aqui, inédito para você também, é uma nova submetralhadora, né? A gente está já desenvolvendo, ela já está em protótipo. Fantástico, lindo o projeto, e outro, é um projeto de novo, inovador. Esse é um projeto novo. Da mesma forma, quando eu falava da Striker, que a Striker era um projeto nosso,
novo, diferente. Ela realmente é um projeto diferente. Vocês viram isso, estão vendo isso. Com uma característica Taurus, quer dizer, ela é um projeto Taurus. Ela não copiou nada de ninguém, né? A gente inclusive tem isso patenteado. Na submetralhadora também nós estamos criando um projeto novo. Não posso te antecipar muita coisa, mas é um projeto novo, compacto, fantástico, o design novo. A gente está criando uma identidade Taurus. Então a ideia é que todas as nossas armas levem essa identidade, né? Então, como as outras fabricantes fazem. Como cada fabricante tem a sua cara, né? E a Taurus agora, a partir da T-Series, vai ter a cara Taurus, né? E essa questão de característica é engraçado que um policial, colecionador amigo, ele falou sobre isso. Falou que as armas da Taurus não tinham tanta característica. Uma identidade, né? Exatamente. E falou sobre outras armas, Sig Sauer, HK, enfim, que todas tinham as suas características, e é engraçado isso, porque hoje, pelo menos com os lançamentos, a gente vê que a tendência da Taurus é fazer isso, como pegou a série 800 e evoluiu ela, melhorou, pegou os defeitos, arrumou tudo e realmente fez, mas na mesma base. Assim como outras fabricantes fazem, e eu realmente não acho isso uma crítica, eu acho que isso na verdade é o justo. Lógico. Não, isso é bom para a fábrica e é bom para o consumidor, né? No caso, por exemplo, a 800 e a Hammer, foi exatamente o que você falou. O que nós fizemos? É basicamente um projeto que é um projeto antigo da Taurus, né? Mas o que nós fizemos? Nós atualizamos ele e principalmente criamos dois módulos, né? O módulo de disparo e o módulo dois módulos. Qual é a facilidade disso? Qual é a vantagem disso? A palavra correta é essa. É você não precisar trocar uma peça no meio do mecanismo. Você tira aquele módulo, joga fora e coloca um módulo novo dentro. Então essa é a grande diferença da Hammer com relação a linha 800, né? Então assim, essa nova gestão, a gente tem que se convencer que o projeto realmente é um projeto vencedor, né? Nós não, por incrível que pareça, nem de todos esses lançamentos que nós fizemos nos últimos anos, nós não tivemos nenhum projeto que não tenha sido um vencedor em vendas, né? Por quê? Porque nós estamos ouvindo o consumidor. A gente está fazendo aquilo que o consumidor espera, né? Diferente do que a gente fazia no passado, ou era feito no passado, porque eu não estava lá, que era assim, ou algum engenheiro projetava alguma coisa e dizia assim, vamos vender, né? Não, é o contrário. A gente primeiro identifica qual é que é o que aliás, deve ser feito. Normal, né? Não adianta você querer criar um consumo se a gente já sabe, não tem que saber aquilo que o cliente quer. Então, o que a gente está fazendo é exatamente isso. Todos os nossos produtos novos são orientados pelo mercado, né? Não temos nenhum caso de um produto que essa gestão tenha lançado e que não pegou, né? Que não tenha vendido e tenha sido um sucesso de venda. A gente fala muito da G2, né? A G2 hoje já passa de 1.400.000 armas vendidas nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Evidentemente que o maior mercado é o mercado americano, né? E tem várias outras novidades aí com relação a esse projeto. A gente está trabalhando numa arma maior, numa full, a gente está trabalhando numa arma mais compacta, a gente está trabalhando no sistema de disparo da G2. Tem várias novidades aí que eu não vou te antecipar. Desde que a CBC assumiu a Taurus principalmente, a gente vê que aos poucos, vamos dizer, tem tido várias melhorias, tanto técnicas quanto administrativas. Cansei de escutar dos atiradores falar, mandei minha autorização de compra há, 7 meses atrás e até hoje eu não recebi minha nota fiscal. Enquanto hoje, eu não vou dizer que são todos, que não são, mas de muitos, fala, mandei minha nota fiscal, minha autorização de compra há 30 dias, há 2 semanas e eu já estou com minha nota fiscal. Então a gente vê que tem tido uma melhora significativa, principalmente da parte administrativa, não da técnica. Eu já pude ver, já noticiei isso, mas vocês pretendem, principalmente agora em 2019, melhorar mais? O que vocês pretendem fazer para agilizar o processo de aquisição, de emissão de nota fiscal, de entrega de armamento? Isso aí, de novo, vou te dar em primeira mão, aí você está sendo privilegiado, né, em algumas informações.
Nós devemos entrar a partir de março, deve ficar pronto em fevereiro, ainda a gente vai trabalhar o piloto em fevereiro, mas a partir de março vai estar disponível a todos os clientes nossos no Brasil, um projeto, que é um sistema. Nós temos o portal de compras, sim, né, da Taurus da CBC. Quem não sabe é o cadastro.taurus. Cadastro.taurus. Até porque a legislação, existem dúvidas ainda se você pode vender arma pela internet ou coisa parecida, né? Mas assim, esse portal, nós estamos chamando, o projeto está chamando EAC, Excelência no Relacionamento com o Cliente. Você vai acompanhar todo o processo. Porque assim, qual é o grande problema hoje? Eu diria que hoje eu atendo aos nossos clientes todos em 5 dias, no máximo. É máximo, isso é limite máximo. Evidentemente que tem clientes que a gente atende no mesmo dia que chega a autorização, a gente atende, emite a nota fiscal, porque hoje nós temos um estoque para atender aquelas armas que são armas mais comuns. Evidentemente que se você comprar uma arma que não é comum, né, ela talvez eu não tenha ela em estoque, mas aquilo que é tipo assim, 95% do que se vende no Brasil, eu tenho em estoque para atender os CACs e policiais, né? Agora, qual é o grande problema hoje ainda? De novo, burocracia. Muitas das vezes a Taurus não recebe a autorização de compra. O CAC acaba recebendo, o policial recebe a autorização do SFPC local e eu não recebo. Como na cabeça do CAC nós deveríamos receber junto isso, a fábrica e o comprador, de fato deveria receber, né? Eu acabo não sabendo que ele tem autorização. Então, alguns casos se perdem nisso. Qual é a grande vantagem desse sistema? Esse sistema você vai poder escanear a tua autorização e colocar lá dentro. Você mesmo escaneia? Você escaneia e coloca lá dentro. Evidentemente que eu vou ter que confirmar isso agora, porque né, tudo aqui no Brasil é controlado, a gente não pode simplesmente pegar um documento e não conferir se ele é verdadeiro. Mas isso vai ser muito rápido isso. Então assim, e o que é mais importante, todos os passos você vai receber um comunicado. Se você cadastrar o teu WhatsApp lá, você vai receber no WhatsApp todos os passos. O seu pedido está confirmado, o seu pagamento está confirmado, o seu pagamento não está confirmado. Você tem uma autorização aqui, vence amanhã e você não tem ainda a autorização. Ou você não pagou, não perca, ou às vezes você tem, é comum isso também, tem autorização, o cliente pede autorização, depois por um motivo ou outro não paga. Então a gente vai alertar o cliente, lembra daquela autorização, está vencendo daqui a 3 meses, 60 dias, 30 dias, vence amanhã. Então você vai interagir com o site como um site de compra normal, né? Então você vai poder escanear a tua autorização, colocar lá dentro, você vai poder interagir com a fábrica e isso é o primeiro passo, né? Isso vai acontecer a partir de março para a CBC e para a Taurus, né? Mais para frente nós queremos inclusive vender vários acessórios. Por exemplo, no segundo semestre do ano que vem, peças. Hoje, né, uma portaria que aconteceu aí ano passado, nem tudo hoje é peça de arma, né? As peças de arma são 5 ou 6 peças, dependendo do modelo. De fato que são de fato peça de arma. Porca, parafuso, mola, essas coisas não precisa mais de guia de tráfego, não precisa mais de autorização, miras. Então assim, o que vai acontecer? Você vai poder entrar no site, olhar a vista explodida da arma, clicar na peça que você quer, colocar no teu carrinho, pagar, informar como você quer receber ela pela transportadora, pelo correio e receber na sua casa. Isso vai estar não vai estar nem dentro do despacho das fábricas, né? Vai estar num armazém logístico, né? E na verdade a gente não vai nem saber, vamos saber evidentemente pelo sistema, mas você vai comprar, o próprio operador logístico vai fazer o faturamento, vai mandar para você como se fosse um produto qualquer, evidentemente. Se fosse um celular. Um celular, exatamente. Não menosprezando um produto qualquer, entendi. Um produto normal que você compra, né? E além disso a gente vai fazer os acessórios, né? Vai fazer brindes, chaveiro, canivete, lanterna. Na verdade assim, se você tem hoje uma fábrica de lanterna e quer vender com a marca Taurus, você vai poder vender, ou com a marca CBC, você vai poder vender. Vai fazer um contrato com você, vai ter a obrigação de deixar naquele operador logístico uma quantidade mínima daquilo. Quando o estoque chegar naquela quantidade mínima, você vai receber uma confirmação de pedido, você vai ter que repor o estoque, e assim por diante. Quer dizer, vai ser uma coisa muito dinâmica. É um SCM. Então, assim, você que é da área de informática sabe bem o que eu estou falando. Assim, os nossos consumidores, a partir do ano que vem, se hoje já melhorou muito, dito por você e por vários outros consumidores nossos,
para o ano que vem vai ficar muito mais ágil. E outra, vamos evitar essa questão, mas eu não recebi a sua autorização, o seu pagamento foi extraviado, né? Por exemplo, se você faz um depósito e não identifica o depósito, imagina quantos depósitos a Taurus recebe, o ACBC recebe por dia. Se não for identificado, não tem como. Então você não consegue juntar as duas coisas e você fica insatisfeito como cliente, com toda razão, e eu não estou nem sabendo da sua insatisfação. Sim. Então isso amanhã eu vou saber, que você no depósito, escaneou o depósito, bota dentro do sistema, está ali, está pago, acabou, pronto. Não tem mais dúvida, eu só vou confirmar isso no banco, pronto. Mas eu sei que aquele dinheiro, aquele valor que veio daquele é teu. Então isso vai ser muito mais rápido. Muito bom. Passando agora para uma parte de mais de controle, a gente viu há pouco tempo atrás, né, até uma matéria do Fantástico questionando a parte de controle de vendas de munições da CBC, até naquele caso daquela vereadora do Rio de Janeiro que morreu vítima daquele atentado, infelizmente, e as munições, pelo que tudo indica, foi de um lote, acho que, se não me engano, extraviado da Polícia Federal. Como que vocês conseguem fazer esse controle? Eu conheço o sistema Siscovem, que eu acho péssimo, para falar a verdade, não sei de quem é a culpa disso, mas pelo que eu vi é um programa do Exército, enfim, é um programa esquisito e, na verdade, eu acho que ele não controla nada. Mas como que vocês conseguem fazer gerir isso, e o que vocês têm pensado para melhorar, até em relação ao Exército, em propostas de melhoria para o próprio sistema do Exército? O Siscovem, ele vem de uma exigência da 10.826, que foi regulamentada pelo decreto 5.123, né? Sim. Como várias leis no Brasil, você cria a lei e não cria os meios para que os órgãos possam fiscalizar ou até implementar a lei. Várias leis no Brasil existem e não são aplicadas porque não existem meios para tal, né? Mas o Siscovem foi um projeto que nós desenvolvemos lá atrás, que foi gasto uma grana grande nisso, tanto o Siscovem como o sistema de marcação a laser, né? Sim. Porque, de novo, marcar laser é fácil. O complicado é você gerir o banco de dados. De novo, repito, você que é da parte de informática sabe do que eu estou te falando. O que adianta eu marcar se não tiver sistema para controlar? Sim. Né? Então, assim, tudo isso foi desenvolvido pelo fabricante, né? Porque senão não tinha. E por que nós desenvolvemos isso? Porque nós somos bonzinhos? Não, porque senão não podia vender. Essa é a questão, né? Então vocês não iam poder comprar, né? Se a CBC não tivesse desenvolvido o Siscovem, as lojas seriam todas fechadas, porque não tinha como controlar. A CBC teria fechado e vocês consumidores, nós todos consumidores, que eu também sou CAC, né? Não poderiam comprar, não poderíamos comprar. Então não foi porque a gente é bonzinho que desenvolvemos. Era a única maneira de manter esse segmento vivo, né? E assim, isso é um outro tabu também, a questão do lote mínimo de 10 mil, ou coisa parecida. A gente marca a munição aqui, como diz a lei, de acordo com o que o cliente quer. Se o cliente quer um lote de 1 milhão de cartuchos, eu marco um número de 1 milhão de cartuchos. O lote mínimo de compra estabelecido pelo Exército, numa portaria, é um lote de múltiplo de 10 mil. Nós agora, mesmo sem legislação específica, a gente está dizendo o seguinte: se você comprar lotes menores de 10 mil ou fracionados, por exemplo, se você compra 12 mil, a gente vai fazer o mínimo, que é 10, e um lote de 2 mil. Então, isso a gente vai fazer para facilitar. Por quê? Porque senão você acaba... Isso para órgãos públicos, né? Porque a marcação de munição é só para órgãos públicos. Isso até para facilitar o órgão público, prefeituras, por exemplo. Agora, com essa nova lei das guardas municipais, as guardas municipais não precisam ter mais 50 mil habitantes para compor a sua guarda. Então, vão comprar pouca munição. Ficaria impedido de comprar munição. Então, a gente está reduzindo para essas guardas menores para 1.000. Agora, isso evidentemente é uma questão de produtividade. Se eu tiver que marcar 1 a 1, a minha produtividade vai cair para caramba e vai cair no custo. Claro. Isso é custo de produto, é óbvio, né? E outra, é inócuo você marcar 1 a 1, né? É que eu sempre digo, até teve um promotor aí que disse num veículo de comunicação aí, que até leite é marcado, é rastreado. Isso é verdade, a embalagem de leite é marcada. Agora, se você esparramar o leite em cima da mesa, como é que você vai rastrear aquele leite? Sim. Né? As nossas munições são todas marcadas nos lotes, nas embalagens, tudo, e tudo casa uma com a outra, com código de barra, com verificação. A mesma munição que está marcada está no código da caixinha, da cacheta, da caixa de transporte, tudo isso é. Agora, a partir do momento que você tira de dentro de um blister, por exemplo, perdeu a rastreabilidade. Não dá para botar um código de barra num projetil, coisa parecida. Claro. Né? Então, assim, a gente está sempre trabalhando na inovação. Eu costumo dizer o seguinte: nós somos 100% a favor do controle, desde que esse controle não inviabilize a aquisição, porque senão você, assim, é como qualquer coisa, se você quiser comprar, você vai comprar. Sabe, eu sempre disse isso, quando a gente defende os direitos do cidadão brasileiro, eu disse isso e repito até hoje. Se
a pessoa se sentir ameaçada, se sentir a sua família, a sua propriedade ameaçada, ela vai tentar comprar uma arma de fogo legal. Evidentemente, o brasileiro, ele é um povo legal. Só que é o seguinte, se ele não conseguir comprar, por N motivos que a gente sabe, você sabe tão bem quanto todos os brasileiros sabem as dificuldades, se ele se sentir ameaçado, ele vai comprar. E o pior, vai ter uma arma que não é legal, o que é ruim para todo mundo, para ele e para o controle. Exatamente. Sabe? Então, por exemplo, um absurdo você ter que recadastrar a sua arma. Né? Quer dizer, o teu registro vence por 3 anos, agora com 5 anos, que a gente trabalhou em cima disso pra caramba. Quer dizer, eu sou contra isso. Você tem que ter responsabilidade como consumidor. Você comprou uma arma de fogo, é que nem o seu registro do carro. Você atualiza o teu registro, você atualiza, mas você não tem que recadastrar. Mudei de endereço, vai lá e informa, entra no site da Polícia Federal e informa o teu novo endereço. Acabou, é muito melhor para o país ter todas as armas cadastradas, registradas. Não é mesmo? Sim, claro. O próprio país, é porque eu falo, o Brasil, na verdade, o governo brasileiro luta por um controle de armas, mas na verdade ele tem um descontrole de armas, porque o que tem de arma ilegal, que os proprietários não gostariam que elas estivessem ilegais, eu acredito que seja absurdo. Todo mundo conhece vários registros vencidos, e aí depois você não pode comprar munição porque você não tem o registro. Exatamente. Aí você compra o quê? Você vai ter que cair por clandestina, para recarga, coisa parecida. Quer dizer, de novo, o próprio consumidor é obrigado a lançar mão de algumas coisas por conta dessa que eu acredito que essas coisas todas devam melhorar, pelo menos a gente espera. Tem essa esperança, né? E é justamente essa minha próxima pergunta: o que você espera do novo governo, do governo Bolsonaro, que há tanto tempo, na verdade, fala sobre direito das pessoas, pelo menos terem armas em casa, enfim, o que a empresa, as empresas esperam disso? Assim, primeiro, a nossa gestão, né, nós trabalhamos sempre orientados pelo nosso planejamento estratégico. O nosso planejamento estratégico, ele fica dentro da companhia. A gente, evidentemente, não pode trabalhar aqui apostando numa gestão de um novo presidente ou de um novo congresso ou coisa parecida. Óbvio, nós temos convicção como brasileiros, eu primeiro como brasileiro, depois como vice-presidente da CVC e presidente da Taurus, nós acreditamos num Brasil melhor. Sim. Só o fato da eleição do Bolsonaro, as coisas já melhoraram. Nessa questão de armas e munições, o que eu digo, existe como a campanha contra as armas foi muito forte nesses últimos governos, nesses últimos anos todos que nós passamos aí, a maioria da população nem sabia que podia comprar uma arma de fogo. Sim. Por quê? Porque aquilo foi colocado, a venda foi proibida, a arma é proibida, não pode comprar. Então, só o fato desse assunto ter vindo na mídia já alertou a população de que ela pode comprar, apesar de ser extremamente burocrática. Ela tem o direito, né? Na prática, a discricionalidade do delegado é que acaba impedindo de compra, ou dificultando para cansar o consumidor. Isso tudo, eu tenho absoluta convicção que vai acabar, até porque isso é um direito do cidadão que foi conquistado em 2005 no referendo. Né? Então, a lei 10.826, ela foi criada, ela foi toda desenvolvida em cima da verdade de que no referendo as armas seriam proibidas. Sim. Então, a legislação inteira é restritiva. O que aconteceu? Eles perderam. No referendo, nós ganhamos, né? E eu repito, poucas pessoas trabalharam no referendo. Hoje, graças a essas poucas pessoas que trabalharam, e o Bolsonaro foi um dos deputados, sim, que trabalharam fortemente nesse viés, né, de não tirar do cidadão o direito de ter uma arma de fogo para se proteger. Então, assim, toda essa falta de informação começou a diminuir quando esse assunto se tornou público na campanha presidencial. Então hoje as vendas, você vê em qualquer veículo de comunicação, você fala, as vendas aumentaram. Né? Então, assim, eu acredito piamente que nós vamos ter, primeiro, um Brasil melhor, né? Em todos os sentidos. E segundo, que eu acho que nessa questão das armas, de novo, eu não acredito que isso vai liberar geral o controle. Pelo contrário, o que nós temos que acabar é com essa burocracia excessiva, só isso. Tá? E com a discricionalidade. Se existe uma lei, é o seguinte, você cumpriu a lei, é teu direito, acabou, pronto, tão simples quanto isso. E que seja um preço acessível. Exatamente. Uma taxa para porte de arma hoje, por exemplo, R$ 1.455, para mim isso é um valor excessivo, abusivo e elitista. Porque uma pessoa que, voltando no Bolsonaro, que vai, caso ele flexibilize com uma taxa dessa, uma pessoa que eu vejo todos os dias
de renda mais baixa, uma pessoa mais pobre, que quer uma arma para se defender, que precisa, acaba não conseguindo. Não consegue. Assim, a arma hoje, no Brasil, ela é cara por quê? Por conta dos impostos, que é outro tabu também. As armas e munições do Brasil são caras. Vamos pesquisar e vamos olhar onde é que estão os impostos. Por exemplo, numa arma, um policial que compra uma arma para ele, ou o CAC que compra uma arma, ele paga só de IPI 45%. Sim. É quase 50% do valor, 45%. Depois tem alguns estados, por exemplo, como a Bahia, é 39% de ICMS. O Rio de Janeiro, 39% de ICMS, mais 45%. Aí você tem mais 10,65% de PIS e COFINS. Quer dizer, no fundo, quando você compra uma arma, em alguns lugares, inclusive, a burocracia te custa o preço da arma. Isso. Então, você, sem considerar a burocracia das taxas e de despachantes para conseguir todo aquele rol de documentação, só que se considerar um imposto, quando você compra uma arma da Taurus, você está pagando do dinheiro que você deposita na Taurus, 30%, menos de 30% fica na Taurus. Sim. O resto é para o governo. Essa é que é a verdade. Aí depois começa toda a tua saga para registrar. Depois, se você quiser um porte, então é mais um. Então é o seguinte, isso eu acho que isso tende a mudar. Isso tende a mudar. De novo, te digo, por que tudo isso? Porque a lei lá atrás foi criada com a certeza de que as armas do Brasil seriam proibidas. E aí você a cada 3 anos ia recadastrar, as pessoas iam custar caro recadastrar, é burocrático, as pessoas iam devolver. E todo mundo ia ter arma ilegal. E no país, não, mas no país da maravilha, dessas ONGs desarmamentistas, o Brasil ia viver na paz. Né? Quer dizer, todo mundo ia entregar as armas e só esqueceram de combinar isso com o crime organizado, com os traficantes, com os bandidos. Né? Então só isso, só esquecer esse pequeno detalhe. Né? O Bolsonaro também, ele tem falado bastante, principalmente o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, sobre a abertura de mercado, que igual a gente falou, eu concordo com isso, eu entendo que uma fábrica possa se alocar no Brasil, assim como a Taurus é alocada no Brasil, desde que siga as diretrizes que o Exército determina, mas eles ainda falam sobre uma abertura de mercado, no quesito de facilitar a entrada de armas importadas, principalmente nas lojas, que se não me engano hoje tem a questão de similaridade nacional, de não poder vender algumas pistolas 380, enfim. Como que você vê essa provável e certa abertura de mercado que eu acredito que certamente vai acontecer ano que vem? Bom, de novo, isso para nós, diferente de um monte de gente acha, para nós não é um problema nenhum. Nós temos uma fábrica nos Estados Unidos. E está abrindo mais uma, né? Na Geórgia. Na verdade, nós estamos levando a fábrica de Miami para a Geórgia. Com 100% benefício do Estado. 100%. Uma fábrica que tem uma capacidade vai ser entregue em 2020 para nós com uma capacidade de produção de 7 mil armas por dia. Eu vou nos Estados Unidos e produzo nos Estados Unidos e atendo a todas as exigências e legislações do mercado americano, que é um mercado exigente para caramba. Tá? Então, assim, de novo, por que as fábricas não vêm produzir aqui no Brasil? Não é? Quer dizer, vem aqui, vamos pagar 45% de IPI, 30% de ICMS, 10,65% de PIS e COFINS, vamos pagar o salário, gerar emprego, né? E vamos exportar para o resto do mundo, para gerar divisas para o nosso país, como a CBC, a Taurus fazem. Né? Então, assim, de novo, por que hoje, no mercado automobilístico, todos os fabricantes de carros, de veículos, que tem preço acessível, a não ser aqueles do topo da pirâmide de consumo, sim, todos eles têm uma fábrica no Brasil? Por que não viabiliza você exportar carro para o Brasil? Esses carros, com essas características. Então, a própria legislação tributária fez com que todos os fabricantes se instalassem aqui no Brasil. Ajuda. Mas hoje eu te digo, assim, hoje eu não tenho nenhuma vantagem de ter uma fábrica no Brasil. É muito melhor eu exportar arma para cá. Eu não faço isso porque eu sou brasileiro. Sabe, eu tenho que gerar emprego aqui no Brasil. Juntos, a gente gera quase 15 mil empregos, se você considerar direto e indireto, e os comércios e tudo mais, fornecedores, lojas no Brasil. Nós, o segmento nosso, sustenta 15 mil famílias por baixo. Né? Então, para mim, seria muito melhor eu mandar dos Estados Unidos para cá. Eu, primeiro, não tenho que passar pelos processos de homologação. Não preciso passar 24 anos para esperar para vir. Basta eu vir exportar para cá. Eu não vou pagar essa alta taxa que eu tenho para pagar aqui. Então, assim, de novo,
nós não temos a mínima preocupação, porque nós concorremos em todos os mercados do mundo inteiro e principalmente no mercado americano, que é extremamente competitivo. Sim. Você vê, por exemplo, a G2C. Todo mundo fala, por que a G2C nós vendemos barato no Brasil? E aí tem 45 de IPI, 30 de ICMS, 10,65 de PIS. Por quê? Porque eu fabrico, para te ter uma ideia, 2.000 dessas armas por dia. Então, a produtividade que eu tenho, quer dizer, os meus fornecedores de peças que não são peças de armas, a minha produção, ela viabiliza fazer esse Fica tudo barato. Agora, quando você entra para produtos específicos, que você não tem volume, os preços são maiores, né? Então, de novo, e nós não temos, muito pelo contrário, a gente encara de cabeça erguida, de frente, essa questão da concorrência. A gente já faz isso no mundo inteiro. Que não seria nada diferente. Nada diferente do Brasil. Pelo menos eu tenho visto, tenho participado bastante dos eventos, campeonatos, enfim, e eu tenho visto bastante que a CBC e a Taurus tem patrocinado mesmo, ajudado tal, os esportes, mas algumas vezes algumas categorias específicas, sendo que a gente tem várias categorias de esporte no Brasil. Vocês pretendem melhorar esse quesito de patrocinar? Eu digo, por exemplo, eu enxergo as armas, a maioria das armas da Taurus muito mais como uma arma de defesa, como uma arma de PSC, por exemplo, tirando a 1911, que é uma característica dela, que todo mundo em PSC usa a plataforma 1911, mas outras armas eu vejo muito mais como uma arma de defesa. E eu não vejo a Taurus patrocinar o tiro defensivo, por exemplo, ou menos do que seria no IPSC. Vocês pretendem patrocinar não só o tiro defensivo, tá, mas as outras modalidades? Assim, essa questão do patrocínio é um pouco mais problemática do que a gente imagina, né? Primeiro, eu costumo dizer que nesse nosso segmento existe muito fogo amigo, né? Então, assim, para você patrocinar, primeiro que o nosso negócio não é o esporte do tiro. Eu não sei das regras, eu não conheço. Quem tem que conhecer isso são as entidades. Sim. Dentro das próprias entidades já tem, você sabe disso muito melhor do que eu, já existem diferentes grupos, né? Grupos a favor, grupos contra e tal. Então, assim, o que a gente tenta fazer? Tenta fazer a coisa dirigida para o atirador. Então, assim, a instituição, ela tem que nos oferecer um projeto que a gente entenda que o beneficiário vai ser o atirador. Tem várias entidades que a gente patrocina há anos e a gente vê isso, né? Ano passado, por exemplo, nós fomos campeão mundial na França com o revólver. Sim, eu vi. Equipe brasileira tirando 100% com o revólver Taurus. Foi o quê? Foi um projeto que foi feito para isso, junto com a entidade e com aquele grupo de atiradores, né? Então, por exemplo, no tiro, agora mesmo, no tiro a hélice ou o tiro a hélice, né? Você diz do espingarda, que seria o tiro fora do Brasil, né? Fora do Brasil é permitido e tal. Isso. Nós temos um brasileiro que ganhou quase todos os eventos internacionais, foi campeão. Então, por quê? Porque, de novo, a gente acertou um patrocínio, né? Agora, produtos, no caso da CBC, munição, a gente, sempre que foi demandado, a gente desenvolveu. Hoje não existe, ninguém pode reclamar de novo, que os impostos são caros e aí por isso ele paga caro a munição, mas hoje na munição de prato, né, para tirar os pratos, nós não devemos nada para ninguém no mundo. Então, desde que a gente é demandado, a gente atende aos produtos. Hoje nós não podemos falar de qualidade com relação a isso. O que impede a gente, principalmente com relação às armas, é a questão da customização. Sim. De novo, se você pedir para eu colocar 3 milímetros numa empunhadura de um revólver, eu tenho que retexair, eu tenho que passar para Marabaia. E de novo, se fosse hoje, se você me pedir um revólver hoje com 3 milímetros a mais de cano ou de empunhadura, daqui a 24 anos eu vou te entregar ela. Óbvio que isso eu estou brincando, porque eu tenho a absoluta convicção que isso vai se resolver rapidamente, até porque senão a empresa vai sair daqui do Brasil. Não tem como viver. Não tem como para atender uma exigência de um consumidor demorar 24 anos. Não existe isso. Então isso é uma coisa que, de novo, vai ter que ser resolvida e brevemente, né? O Exército está se movimentando para isso também. A gente tem feito várias reuniões, já te falei, existe vamos repetir a questão dos laboratórios independentes e tal. Tem um projeto na Câmara que diz que todas as armas, que eu acho ótimo,
todas as armas vendidas no Brasil têm que passar pelo Inmetro, inclusive as que são importadas têm que passar. Hoje não tem nenhum controle, hoje qualquer um pode vender para o Brasil a arma que quiser sem passar por nenhum laboratório. Zero. Então, assim, eu acho que com essa flexibilização, você homologar um chassi básico ou uma plataforma básica e as variações, desde que não implicam em segurança do usuário ou em performance do produto, se é o que eles querem controlar, isso vai ser liberado, a gente vai ter uma flexibilidade maior para, por exemplo, pegar a tua arma eu quero uma arma assim, eu quero uma arma assado, porque senão cada mudança eu tenho que homologar no RETEC, no Exército, e isso torna-se inviável. Então, eu tenho absoluta convicção de que já a gente vai poder atender essas características dos atiradores, né? Mesmo munição com tiro prático, cada um tem um fator, quer dizer, se eu tiver que fazer isso, eu vou ter que cada munição homologar. Então é impossível, completamente impossível em termos de fábrica, né? Sim. É difícil, é complicado. Agora, de novo, acredito piamente que essas coisas vão mudar. Ótimo. E uma última pergunta, hoje até entrei há pouco tempo atrás no site da Taurus USA, não estava mais lá, mas há pouco tempo atrás eu ainda via um anúncio de que se você comprasse uma arma da Taurus, X% ou uma quantidade daquele valor ia para a NRA. Uhum. E a gente conhece a NRA, claro, é a maior associação, acredito, do mundo de que apoia o uso de defesa, a aquisição de armas que defende a segunda emenda e tal. Mas no Brasil a gente não vê tanto essa ajuda, pelo menos não explícita, das empresas junto às ONGs. Eu gosto de citar muito o MVB, porque na minha opinião é a maior e a única que de fato está lá na frente desde o início, junto com a ANEA, como você disse, dando a cara a tapa. E pelo menos explicitamente a gente não vê um apoio, igual a gente via da Taurus explícito com a NRA. Vocês pretendem modificar alguma coisa nesse sentido? Assim, de novo, né? A gente tem que apoiar primeiro aquilo que a gente acredita que tem futuro. Sim. Né? Então, por exemplo, quando você fala dos Estados Unidos, quem decide hoje sobre a regulamentação de armas e munições, não é quem decide, mas quem influencia de fato é a NRA. Então todos os fabricantes americanos apoiam a NRA. Sim. Então aqui no Brasil, a gente não adianta você botar dinheiro em cima de uma coisa que você não acredita que aquilo vai acontecer. Né? Por exemplo, o Movimento Viva Brasil, o Benê Barbosa, de novo, é um cara que desde o início lutou com a gente. Ele inclusive tinha um jornal, de novo, você era menino ainda, mas ele tinha um jornal que ele aparecia com eu já vi a foto. Como é que chama aquilo? Negócio de palhaço, nariz de palhaço, né? Chamava na testa. O Incorreto, né? Era o jornalzinho dele. Então a gente dentro das nossas possibilidades, a gente ajudou o Movimento Viva Brasil sempre que a gente pôde. Agora, existe uma ONG no Brasil que a gente viabiliza ela, a gente mantém, a CBC é mantenedora dela, que chama Sociedade Brasileira de Conservação da Fauna. Tá? A gente tem um diretor executivo e a gente, um percentual da venda de cartucho de caça no Brasil, a gente repassa para essa ONG, para quê? Para fazer trabalhos técnicos para liberação de caça no Brasil. Então, você fala, o que liberou nos últimos anos? Javali. Nesse momento nós estamos fazendo uma pesquisa para pato no Goiás e no Tocantins, aquele projeto formoso lá, e em Flores, no Tocantins. O projeto está terminando a pesquisa agora. Assim, você sabe que para a liberação da caça no Brasil você tem que ter uma pesquisa científica. Quem viabilizou as pesquisas todas nos últimos anos foi essa sociedade, a Sociedade Brasileira de Conservação da Fauna. Inclusive tem um tremendo respeito dentro do Ministério do Meio Ambiente. Por quê? Porque realmente o trabalho é um trabalho técnico. O javali demorou 5 anos para liberar. Sim. Começou no Rio Grande do Sul, depois foi para Santa Catarina, em portarias precárias, depois hoje a caça, na verdade não é nem a caça, é o abate do javali, está regulamentado no Brasil inteiro. Por quê? Por conta de trabalhos científicos que foram feitos. Tem uma pesquisa para o Servoaxis, tem uma pesquisa para a lebre que nós estamos fazendo. Então, assim, de novo, nesse futuro que nós imaginamos para o Brasil aí, certamente vai caber ONGs que realmente se destaquem. O Movimento Viva Brasil certamente é uma, que vai trabalhar pelos direitos do cidadão e que a gente realmente acredita, e aí a gente pode pensar em alguma coisa nesse sentido. Mas, de novo, tem que ser aquilo que a gente mesmo acredita. Né? Sim. Até porque senão vai ser dinheiro jogado fora. Não adianta. Né? É isso aí.
Pessoal, é isso. Eu vou ficar por aqui. É uma conversa com o Salésio Nunes. Vocês irem com várias exclusivas de lançamentos, principalmente de armas. E Salésio, de novo, eu te agradeço por essa recepção aqui na CBC. Eu vou continuar até a visita e vou fazer um vídeo também com algumas coisas, né, que foi liberado. Vou colocar nesse vídeo. Bom, e é isso aí. Muito obrigado, Salésio. Eu te agradeço imensamente mais uma vez. A casa aqui está aberta para você, para quem quiser vir nos visitar. Evidentemente que o grande problema é a agenda. Sim, né? Claro. Mas sempre que eu posso, eu me disponibilizo a falar. Gosto muito, eu tenho um relacionamento muito grande com o consumidor brasileiro, uma história grande, né? São 28 anos desse segmento. Então tenho amigos lojistas que já estão na terceira geração, né? Quando eu comecei era o avô, depois passou o pai e agora é o filho. Então eu gosto demais desse segmento, tenho orgulho desse segmento. Lutamos por ele. Muita gente não acreditava lá atrás no referendo. De novo, repito, vai ser um menino novo ainda, mas todo mundo achava que o negócio ia ser fechado no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, em 2005, de 2002 para 2005 até... Acabou? Desligou. Acabou a bateria. Bom, beleza, vai ser no final. Tá bom. Eu só ia falar do referendo, depois se você quiser colocar aí, só até para conhecimento teu. Nós tínhamos 1000 lojas no Brasil. Sim. De 2002 a 2005, até o referendo, caiu para 476 Nossa. lojas. Menos da metade. Por quê? Porque todo mundo estava saindo fora. Sim. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava.